Bom dia a todos. Retomamos nosso curso de Direito Constitucional. Estávamos tratando a respeito dos diversos aspectos da prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão de membros da magistratura, Ministério Público, de congressistas, de agentes diplomáticos, as garantias inerentes à prisão. Vamos passar agora para um outro assunto. Primeiro, dar um conceito aqui de alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um negócio jurídico pelo qual o devedor, para garantir o pagamento da dívida, transmite ao credor a propriedade de um bem, retendo-lhe a posse, sob a condição resolutiva de saldar a dívida. Então, é um negócio com a finalidade instrumental, né? Uma finalidade de garantia real. No caso, a garantia real é o bem, né, que fica na propriedade do credor fiduciário, mas na posse do devedor fiduciário. E se o devedor pagar a dívida por inteiro, a propriedade se consolida, a posse e a propriedade se consolida na mão do devedor e o negócio se encerra. Caso contrário, o devedor perde a posse do bem, né? E aí há todos aqueles matizes, né? O bem tem que ser alienado, o que o sujeito já pagou é abatido do valor, e etc, etc. Mas, em linhas gerais, a alienação fiduciária consiste nisso. O devedor, para garantir o pagamento de uma dívida, transfere o bem ao credor, que fica na propriedade, mas na posse indireta, e o credor fica na posse direta. Quitada a dívida, consolidam-se na mão do devedor tanto a posse quanto a propriedade. Há uma tendência contemporânea do constitucionalismo, e tendência essa subscrita também pela Constituição de 88, que no artigo 4º, parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E parágrafo 2º do artigo 5º também. Parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. É uma tendência contemporânea das constituições, de um modo geral, de prestígio às normas internacionais. Portanto, há uma aproximação aí do direito internacional e do direito constitucional. E aqui um topos, né, um axioma. A hierarquia de valores deve corresponder à hierarquia de normas, né? Então, uma norma que resguarda um valor elevado, né, por exemplo, direitos humanos, vida, dignidade, essa norma deve ter no ordenamento jurídico uma hierarquia superior a uma norma que trate de uma questão menor, né, que trate, por exemplo, de juros bancários, etc. Por aí vai. Nesse sentido, foram conferidos aos tratados de direitos humanos, ainda que não internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, que prescreve o seguinte rito: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos,
por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, né? Então, se o tratado que versa sobre direitos humanos for aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos, esse tratado terá a estatura de uma emenda constitucional, né? Terá a estatura de norma constitucional propriamente dita. Todavia, se esse tratado sobre direitos humanos não for aprovado sob este rito, este mesmo tratado terá um caráter de supralegalidade, né? Então ele estará abaixo da Constituição, né? Quer dizer, ele se submeterá à Constituição, mas ele estará acima das disposições meramente legais das leis em sentido formal, né? Ele terá o condão, portanto, de afastar a aplicação da lei que o contrarie, né? O caráter de supralegalidade está previsto também, e agora já no que toca a outra matéria tributária. Esse caráter de supralegalidade está previsto no CTN, Código Tributário Nacional, no artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Uma última nota aqui. A vedação à prisão do depositário infiel não revogou a Constituição, mas paralisou a eficácia da legislação infraconstitucional que regulamentava o tema. No caso era o Código Civil de 16, que previa a prisão do depositário infiel, e o Decreto-Lei 911 de 69, que eu acho que é o Decreto-Lei que trata da alienação fiduciária. Isso. Então, o dispositivo da Constituição, não haverá prisão civil, salvo a do devedor de pensão alimentícia, do depositário infiel. Vamos dizer, o Pacto de São José da Costa Rica, por ter natureza de norma supralegal e não de norma constitucional, ele não pode derrogar uma norma constitucional. No entanto, ele paralisou a eficácia das normas infraconstitucionais que conferiam eficácia a essa disposição constitucional que estabelecia a prisão do depositário infiel. Então foi um giro aqui na técnica jurídica para que se respeite esse primado da estatura das normas, da hierarquia das normas, né? Vamos passar agora ao capítulo 5º, que diz respeito aos direitos sociais. Os direitos sociais são direitos de prestação em sentido estrito. Então, são direitos que demandam uma ação positiva por parte do Estado, né? O oferecimento de algum bem ou serviço. E, nesse sentido, uma vez que ele não demanda a mera abstenção do Estado, como se dá na maior parte dos direitos e garantias fundamentais, há uma especial relevância dos pressupostos fáticos, materiais, notadamente das condições financeiras, econômicas do Estado, para proporcionar essas prestações que são prometidas aqui pelos direitos sociais. São chamadas prestações positivas e tem por fim garantir não apenas a liberdade em relação ao Estado, né? Quer dizer, o Estado não interferir na minha esfera de liberdade, mas tem por finalidade garantir a liberdade mediante a ação do Estado, né? Quer dizer, liberdade tomada numa acepção aqui ampla, no sentido quase que de plenitude de vida, né? Ou de dignidade de vida, porque os direitos sociais aqui no artigo 6º são educação, saúde, trabalho, moradia, né? O sujeito que não tem isso, segurança, né? O sujeito que não tem isso, ele hoje está quase na condição de um animal, né? Não tem dignidade, não tem liberdade. Então os direitos sociais têm por escopo não a garantia da liberdade em face do Estado, mas a garantia da liberdade mediante a ação do Estado. Tem uma pretensão de conformação do futuro, né? Uma pretensão de modificação
do porvir, né? Estabelece metas, né? Olha, deve ser garantido aqui o direito à saúde, o direito à moradia, ao transporte, né? O mero fato disso constar aqui por escrito na Constituição não converte automaticamente a realidade social, né? Mas estabelece uma meta ao Estado, uma meta a ser perseguida pelo Estado, né? E a ser observada também pelos cidadãos no que for cabível. Há, portanto, uma carga de complexidade aí nesses direitos sociais, nesses direitos de segunda geração, que não está presente nos direitos de primeira geração, né? Porque a implementação desses direitos de segunda geração depende aí de fatores econômicos, né? De fatores políticos, né? Não só ter o dinheiro, mas ter a alocação orçamentária naquele determinado aspecto e que o projeto seja implementado de determinada maneira para que seja efetivo, para que atenda de fato as necessidades ali, aos objetivos inscritos na Constituição. Fatores também jurídicos, né, de implementação de legislação infraconstitucional, de normas administrativas que rejam, que regulem essa questão. E há uma questão delicada no que toca aos direitos sociais, que é a juridicização do processo decisório de rumos do Estado, né? Então, supor que esteja garantido aqui o direito à saúde, né? Mas chega um camarada com AVC no hospital e precisando de um tratamento em UTI e não há o leito de UTI disponível, né? Então, quer dizer, esse direito à saúde dele não tem normatividade, não tem efetividade. E o que esse cidadão faz? Ele, bom, há um direito meu garantido aqui na Constituição, eu vou ao judiciário, então, exigir a prestação desses direitos, né? E aí o judiciário, se promover, se der provimento a essa demanda, vai determinar uma alocação de recursos públicos de forma diferente daquela idealizada pelo gestor público, né? O gestor público fala, olha, eu tenho uma quantidade X de recursos, eu vou alocar 1/10 de X nisso, 1/5 de X naquilo, etc. O gestor traça esse equilíbrio e o Poder Judiciário, em alguma medida, desfaz esse equilíbrio, mas para garantir um direito que está inscrito aqui na Constituição. Então há aí uma tensão dialética, porque esse desequilíbrio vai prejudicar também outra área, possivelmente fundamental, né? Enfim, há uma discussão intensa, né, em torno do tema. E, portanto, aqui uma nota que eu tomei. Reserva do financeiramente possível enquanto elemento externo à estrutura dos direitos fundamentais, acrescento de caráter social, né? Então, a reserva do financeiramente possível, ela tá orbitando aí em torno dos direitos sociais, em alguma medida os está condicionando, né? Direito à organização e ao procedimento, né? Também é uma dimensão do caráter de prestação positiva do Estado, né? E diz respeito à estruturação normativa à estruturação do Estado, quer dizer, a divisão em órgãos, né? Em Secretaria de Saúde, na Secretaria de Segurança Pública, né? O Estado só vai conseguir operar com essa divisão, com essa organização de conformação normativa que viabilize a fruição dos direitos. Então, não adianta você colocar uma cláusula ali na Constituição, é garantido o devido processo legal, é garantida a ampla defesa, mas não haver um Código de Processo Penal, não haver um Código de Processo Civil que detalhe, né, que dê concretude ao devido processo legal, que explicite o conteúdo desse devido processo legal de forma que ele se torne aplicável na realidade concreta.
A forma como o dever de prestação será adimplido está, em princípio, submetido à discricionariedade dos órgãos estatais. Certo. Por exemplo, está garantido aqui o direito à alimentação, né? Então, o programa ou, por exemplo, direito ao transporte, né? Agora, se esse transporte vai se dar por ônibus, por VLT, por ferrovia, por instalação de ciclovias, por duplicação de faixas de rolamento de pista, por calçada, enfim, isso está em princípio submetido à discricionariedade do gestor público, né? E não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nessa esfera. O Poder Judiciário vai fazer um controle, né, um controle de proporcionalidade, controle de proibição do excesso, quer dizer, da intervenção excessiva na esfera de liberdade dos particulares, e um controle da proibição da proteção insuficiente, né, quer dizer, do abandono, do não adimplemento das promessas constitucionais. Questão da microjustiça e macrojustiça. Judicialização de direitos sociais e alocação de recursos. Mínimo existencial como óbice ao recurso indiscriminado ao argumento da reserva do possível. É aquele ponto, né, que nós havíamos tratado naquele exemplo do sujeito que sofreu um AVC. Então, do ponto de vista da microjustiça, quer dizer, do caso concreto, a atuação do juiz que deferiu a medida está perfeita. Está garantido aqui o direito à saúde pela Constituição Federal, um direito social de caráter fundamental, que não está sendo adimplido. Então, o magistrado impõe, né, o cumprimento desse dever por parte do Estado, o que garante o direito prometido ao jurisdicionado, né. Todavia, da perspectiva da macrojustiça, quer dizer, de um quadro mais amplo, né, reiteradas decisões nesse sentido vão promover uma modificação do próprio quadro de divisão de receitas do Estado e vão gerar como, vamos dizer, a quantidade de receita é limitada, isso vai gerar um desequilíbrio em outra área, quer dizer, vai ter que retirar dinheiro que está alocado numa determinada área para colocar na área que foi determinada pelo magistrado e não pelo gestor público. Isso, reiteradas decisões podem gerar esse desequilíbrio e prejudicar o planejamento, né, estratégico do plano de governo do sujeito que está ali no poder. De modo a desatar esse nó, desatar essa tensão, os tribunais superiores têm pontificado que o mínimo existencial, quer dizer, bom, está previsto aqui o direito à educação, né? Mas educação é o que? É escola, ensino médio, ensino superior, é pós-graduação, é doutorado, o que é isso? Os tribunais têm entendido que para que esse direito à educação previsto aqui não seja somente tinta em papel, né? Não seja somente uma previsão sem normatividade, que deve ser garantido o mínimo existencial sem o qual não se pode falar na existência desse direito. Por exemplo, foi decidido pelo STF que o direito à educação ele garante no mínimo a existência de creches, né? Se você não tiver nem creche no município, então esse direito à educação aí é nulo, né? Então é exigível perante o Poder Judiciário a abertura de vagas em creches, né? E não é oponível a essa exigência o argumento da reserva do possível, porque se trata aí do mínimo existencial, né? O mínimo sem o qual esse direito não subsiste. Uma outra questão relativa a direitos sociais é o argumento da proibição do retrocesso, né, que é ventilada por alguns eminentes doutrinadores, tais como Canutilho,
que diz que, em linhas gerais, consiste no seguinte: uma vez conquistado um determinado avanço social, vamos supor, direito ao ensino médio, não sei, a universidade pública para todos, vamos supor, não se pode retroceder mais nesse ponto. Foi uma conquista da população que não pode ser revogada, né? Só que essa teoria, né, da proibição do retrocesso, ela encontra obstáculos concretos, né? Por exemplo, em cenários de austeridade econômica, né? Fala, olha, o Estado não tem como garantir mais a universidade pública gratuita para todos, né? Se formos garantir a universidade gratuita pública para todos, não vamos conseguir pagar, sei lá, o salário da polícia, né? Ou coisa que o valha, enfim. E entra novamente essa tensão entre o ideal, né, garantido ali juridicamente, e as condições fáticas que se apresentam, né, que são adversas, né, a esse ideal preconizado juridicamente. Então, meus caros, 20 minutos de aula, vamos parar por aqui. Na próxima aula nós trataremos a respeito, se ficarmos ainda nos direitos sociais, trataremos de questões atinentes ao direito à educação, à saúde e outras questões. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.